O diálogo é a essência do budismo Nichiren porque conduz as pessoas à iluminação. E eu convido você a assistir a nova temporada do BS Mais Entrevista. Um bate-papo alegre e divertido com líderes da BSGI e personalidades que fazem a diferença no mundo. Nosso primeiro convidado é o Sr. Miguel Shiratori, presidente da BSGI. Ikeda Sensei me dedicou uma dedicatória no primeiro livro, Diário da Juventude, uma edição da América do Norte, e na contracapa Ikeda Sensei fez a sua dedicatória de próprio punho, Então ele escreve aqui, traduzindo, grande irmão Shiratori, vamos cobrir de glória a juventude do Cosinus. Olá, Sr. Shiratori, bem-vindo aqui ao BS Mais Entrevista. Sr. Shiratori, ano do vibrante desenvolvimento da Soka Gakkai de Força Jovem Mundial é o tema da SGI de 2026. Como podemos compreender esse tema de maneira prática na nossa vida? Olá, Wagner, e a todos que estão prestigiando esse vídeo. Sobre o tema da SGI, para que possamos compreender com maior propriedade, eu recomendo buscarmos o artigo que o presidente Arada publicou em janeiro desse ano. Nesse artigo, sob o título Baile pelo Kosen-Rufo com uma condição de vida brilhante, o presidente Arada nos esclareceu afirmando que o budismo do sol se eleva como fonte luminosa, rompe a escuridão da sociedade atual e também brilha para irradiar a calorosa luz de esperança aos amigos que enfrentam dificuldades. E que o budismo pulsa vibrantemente, bailando pelo Kosen-Rufo dentro do nosso coração. Que todos nós, como membros da Soka Gakkai, independente da realidade, da condição que esteja vivendo, possuímos essa condição inerente em nossas vidas. E uma vez que evidenciam essa natureza, essa condição vibrante, do que nós chamamos de emergidos da Terra, ou seja, aqueles que vieram pela causa da paz nessa existência, possuem essa plena alegria, e bailam energicamente no palco de suas missões. De uma forma mais prática, o que significa isso? Quando nós nos dedicamos na nascida prática da fé, que é a nossa oração, no estudo do budismo, e aplicamos tudo isso em nossas vidas, naturalmente a nossa condição se eleva, suplantando a condição comum, digamos, de uma vida ainda imerso nas ilusões. Então a prática assídua diária, o ensinamento, onde aprendemos a conduta, o modo de vida para ser feliz, nesse exercício, nessa assídua prática, a vida transforma nesse potencial. Então esse é o significado desse ano do vibrante desenvolvimento da organização, mas de pessoas com essa natureza, essa condição, que venha cumprir o seu papel nessa existência como um valor positivo para que todas as pessoas ao seu redor também possam estabelecer essa vida vibrante, nesse sentido. Ótimo. Não sei se está bom. Está excelente. Sr. Shiratori, então, vendo, a partir desse vibrante desenvolvimento, partindo para o nosso papel no mundo, diariamente. Então, nós estamos vivendo um tempo de incerteza e vivemos em um mundo com tantos desafios. É necessário que não percamos a esperança e siga avançando com alegria. Sim. Então, ou seja, como eu, enquanto membro dessa grandiosa organização que visa a paz, a cultura e a educação, eu posso contribuir para esse mundo melhor, mesmo vivendo os desafios diários. Sim. A vida realmente é desafiadora para todos, A vida não é fácil.
A vida é cheia de mistérios, né? E o budismo que nós praticamos de Nichiren Daishonin é o ensino onde nós começamos, através da prática, a compreender a misteriosa vida que vivemos, né? A oração do Nam-myoho Renge-kyo não é uma oração qualquer, né? É uma oração resultado de mais de 84 mil ensinos budistas, né? Então, numa simples frase, palavra, está condensado todo o ensinamento, toda a sabedoria, para que a gente possa compreender a misteriosa vida que vivemos, né? Então, é um processo do que nós chamamos de transformação, né? Todos nós passamos por dificuldade. Todos nós vamos ter dificuldades, mesmo praticando, né? A oração, a prática assídua, digamos que é o meio que nos conduz por uma vida absoluta, onde conseguimos suplantar toda e qualquer dificuldade. Nichiren Daishonin, ao estabelecer, revelar a lei mística Nam-myoho Renge-kyo, ele afirmou que o meio capaz de combater todo e qualquer obstáculo físico e espirituais da vida se chama Nam-myoho Renge-kyo, né? Então não é algo que foi inventado, né? Nam-myoho Renge-kyo é o poder inato que sempre existiu e, graças a esses sábios mestres, chegou à sua revelação, né? Então isso desperta em todas as pessoas, sem distinção, essa natureza chamado estado de Buda. Então o budismo de Nichiren Daishonin é o mais elevado ensino do humanismo. Por quê? Proporciona a qualquer um se descobrir o potencial que ela tem inato na vida, né? A partir desse despertar, toda a realidade ela é transformada através da sua mente. O ponto ativo desse processo está na mente. A oração ilumina a mente. E a mente iluminada ilumina todos os fatores da vida, todas as circunstâncias, né? Ou seja, a vida, mesmo com esta condição, nunca deixará de ser uma grande batalha espiritual. Que lado vai ficar? Ilusão ou iluminação? Não existe meio termo, né? Então toda a nossa prática budista, nossas atividades, são momentos para esse desenvolvimento, conhecendo com maior propriedade a vida de cada qual, né? Que é misteriosa, mas que qualquer pessoa, independentemente da circunstância ou condição, ela possui esse direito de ser feliz. E esse processo de enfrentar dificuldade e vencer, alcançar uma vida de retidão, isso se chama revolução humana, né? Que é a nossa bandeira mais alta do nosso movimento. Não sei se deu para... Muito, porque justamente é o que o senhor sempre fala, né? Elevar a nossa condição de vida, né? Através da prática da fé. Sr. Shiratori, um outro momento, né, falando muito sobre relação do mestre-discípulo. O senhor poderia compartilhar com nós algum momento dessa relação, nessa trajetória do senhor com o presidente Ikeda? Sim. É o momento, digamos, que eu despertei, né, para esse sentimento de procurar o mestre. Foi Festival de 84, né? Eu pude atuar como coordenador, né, da ginástica montada, torre humana de 5 andares, né? E na ocasião eu fui, né, encontrar com o sensei no ensaio geral, que foi onde eu pude realmente ver o sensei, mas de longe, né? E no dia seguinte do festival, Ikeda Sensei veio para o Centro Cultural, antigo Centro Cultural, onde teve uma convenção, né?
E logo depois, Ikeda Sensei tirou uma foto com os membros da Amazônia, né, membros do estado do Pará, bem em frente à portaria onde eu estava atuando como membro do Grupo Gajokai, né? Então foi um momento especial. A alguns metros à minha frente estava o Ikeda Sensei posando para uma foto comemorativa com esses membros da Amazônia, né? E Ikeda Sensei fez o plantio da árvore ipê, que até hoje ela existe aqui, né? Então, a partir daí, nasceu o sentimento de encontro ao mestre, e em 86 eu pude participar do primeiro CAP da minha vida, né? E o grupo foi denominado Grupo Kosei, o Grupo da Paz Mundial, né? A partir daí, essa viagem que eu fiz, primeiro Capri, onde eu pude fazer o meu juramento ao Ikeda Sensei e ao Gohonzo, né? Então, isso foi o primeiro Capri que marcou minha vida. E depois disso, 10 anos se sucederam, mas foram 10 anos de grandes desafios, grandes adversidades que eu enfrentei na minha vida. E o que me sustentou esses 10 anos foi o meu compromisso com Ikeda Sensei, né? De jamais ser derrotado. Passou 10 anos, no 11º ano, eu retornei ao Japão, já numa condição, digamos, um pouquinho melhor, né? Na condição de poder corresponder um pouquinho que seja ao Ikeda Sensei. E nesse Capri de 97, né, eu pude ter todo o treinamento do Ikeda Sensei, onde reafirmei meu juramento, né? E daí iniciou uma nova jornada da luta de mestre e discípulo, né? Passado alguns anos, veio o ano de 2001, né? Julho de 2001, Ikeda Sensei dedicou um grande poema, né? Brasil seja monarca do mundo ao Brasil, né? E junto com esse poema, Ikeda Sensei me dedicou uma dedicatória no primeiro livro, né, Diário da Juventude, uma edição da América do Norte, e na contracapa, Ikeda Sensei fez a sua dedicatória de próprio punho, né? Inclusive eu trouxe ele aqui. Você pode mostrar para nós? Né? Diário da Juventude. E aqui ele fez uma dedicatória de próprio punho, né? Então ele escreve aqui, traduzindo, tá? Grande irmão Shiratori, vamos cobrir de glória a juventude do Kosen, né? Então esse foi um grande legado que Ikeda Sensei deixou para mim e para toda a geração juventude brasileira, né? E logo, isso foi em julho, em setembro eu pude participar do CAPES da Divisão dos Jovens, Grupo do Brasil, em que recebemos a denominação de Grupo Seigan, né, do Brasil. Então, com isso, eu pude consolidar, né, a minha luta correspondendo ao Ikeda Sensei na minha juventude, né? Então, são esses momentos que eu gravo da minha existência, né? E graças ao Ikeda Sensei, eu pude corresponder, tive muitas oportunidades, e é isso que eu carrego como a base da minha luta, como se estivesse junto com o Ikeda Sensei por toda a vida. Excelente, gente. Parabéns. Finalizando a nossa entrevista, você pode deixar uma mensagem, né, para todos nós membros da BSGI para esse ano vindouro de 2026? Olha, nós estamos vivendo uma época muito significativa. Nunca houve uma época em que tudo já está estabelecido. Todo ensinamento está claro, né? Então, é praticar, né? Praticar, adotar a filosofia, viver embasado na filosofia e jamais perder-se. Uma fala que Ikeda Sensei gravou na minha juventude, que ele sempre repetia, né? Vença no exato local onde você se encontra. Jamais seja derrotado, né? Então, se tiver essa base na sua vida, né,
o mestre, a lei, então jamais será derrotado. Nunca se engane, né? A vida dá muita volta, existe muita ilusão no meio, né? Mas o que nos faz manter resoluto é a luta de mestre e discípulo. Qualquer coisa que tiver, qualquer dificuldade, recorra ao mestre. Né? E ore tanto quanto puder. Né? Na minha juventude, eu aprendi o valor da oração. O que realmente representa a oração para a nossa vida. A convicção no Gohonzon e no Ikeda Sensei. Né? Então, na minha juventude, eu pude suplantar uma doença grave através da oração. Né? Foi justamente em 84, né? Onde eu estava acometido com uma úlcera muito grave e recebi o incentivo de um dirigente, né? Ele dizendo para que eu pudesse transformar esse mal, que fizesse um desafio de 10.000 Nam-myoho Renge-kyo diário. Corresponde a 3 horas. E que ele dava 3 meses para mim resolver esse drama. E eu estava definhando, né? Então não tinha outro recurso, além dos tratamentos que estava fazendo. Foi a oração que determinou a transformação do karma. Né? Então, através desse drama, eu vivi, comprovei a força da oração ao Gohonzon. E isso é o que trago por toda a minha vida até os dias atuais. Né? Então, se deseja mudar, transformar, então desafie 10.000 Daimoku diário. Tenha certeza que vai conseguir. Excelente incentivo. Muito obrigado.